Bem-vindo ao BizuCast, o podcast que transforma a lei seca em conteúdo direto, claro e útil para quem trabalha ou quer trabalhar na segurança pública. Aqui você ouve as principais leis federais cobradas nos concursos e aplicadas no dia a dia dos agentes da lei. Quer ir além? Acesse kbizu.com e tenha acesso a conteúdos exclusivos. BizuCast, a qualquer hora, em todo lugar, no seu ritmo. Olá, hoje a gente vai fundo nos direitos sociais da Constituição Federal, né? Focando ali nos artigos 6º ao 11º. É um tema, assim, batata para cair em concurso. E a ideia é justamente essa: entender como isso aparece nas provas, o que as bancas costumam cobrar. Exatamente. Não é só ler o artigo, né? É entender a lógica por trás e como isso vira questão de prova. Então, vamos começar pelo artigo 6º. Ele traz aquela lista de direitos básicos: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, enfim, vários. E teve aquela adição recente, né, pela Emenda 114 de 2021, a Renda Básica Familiar. Isso. E olha, é importante não só decorar a lista. As provas, às vezes, pedem para você saber qual foi o último incluído, ou o contexto. No caso da renda básica, por exemplo, associar com a questão da vulnerabilidade social. Entender o porquê de ser um direito fundamental. Boa, faz sentido. E aí a gente entra no artigo 7º, que é, nossa, gigante para concurso. São os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. São muitos incisos, mas alguns são figurinha carimbada, tipo a proteção contra a despedida arbitrária, o seguro-desemprego, o FGTS, os primeiros ali. Certo. E o salário mínimo, no inciso 4º. Esse tem detalhes importantes, né? Tem sim, atenção total. Ele é nacionalmente unificado. E o ponto que mais cai, a vedação de usar ele como índice para outras coisas. Isso despenca em prova. Outro clássico é a irredutibilidade do salário, inciso 6. Salário não baixa, via de regra. Ah, mas tem a exceção, né? Isso eu lembro. Exato. Salvo negociação coletiva. Convenção ou acordo coletivo pode reduzir. As bancas adoram criar um caso prático para testar se o candidato sabe dessa exceção. Entendi. Essa exceção é chave mesmo. E tem mais coisa que sempre aparece, né? Tipo o 13º. Sim, 13º, V, adicional noturno, maior, e a jornada padrão de 8 horas por dia, 44 semanais, 13º. Férias com 1/3 a mais, 17, e as licenças, maternidade e paternidade, 18 e 19. Os prazos disso tudo, né? Precisamente. Os detalhes são o que pega. E as proibições? O artigo 7º tem várias que são prato cheio para a questão. Proibição de diferença de salário por sexo, idade, cor, trintaexex. Proibição de discriminação contra a pessoa com deficiência, 31. E aquela regra do trabalho do menor. Essa é complexa. É sim, inciso 33. Tem que decorar. Proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para quem tem menos de 18 e qualquer trabalho para menor de 16. Só pode como aprendiz e a partir dos 14 anos. Essas idades, essas condições, é memorizar mesmo. E o parágrafo único. Aquele que estendeu direitos para os domésticos com a Emenda 72. Isso ainda rende questão, né? Comparando o que entrou direto e o que precisou de lei. Acho que a vedação de interferência do Estado, né? Só precisa registrar o sindicato. Isso, inciso I. E o inciso 2, o princípio da unicidade sindical. Não pode ter mais de um sindicato da mesma categoria na mesma base territorial, que é no mínimo o município. Ah, essa é a pegadinha clássica. Muita gente confunde a liberdade de criar com essa regra de ter um só por base. Exatamente. A prova testa isso. Criar é livre, sem autorização, mas não pode ter dois na mesma área para a mesma categoria. E tem a estabilidade do dirigente sindical também, inciso 8º. Certo. E o artigo 9º, direito de greve. Aí o ponto é, os trabalhadores decidem a hora de fazer greve. Mas a lei limita, né? Define serviços essenciais, que não podem parar totalmente, tem que atender necessidades inadiáveis da comunidade e se abusar tem punição. As provas focam nessas limitações. Entendi. E para fechar esse bloco tem os artigos 10 e 11. Isso. O 10 garante participação de trabalhadores e empregadores em órgãos públicos colegiados. E o 11, a eleição de representante nas empresas com mais de 200 empregados. Esse número 200 empregados é um detalhe que pode cair, então. Pode sim. Detalhes assim são o foco. Então, resumindo, a gente passou por essa estrutura toda.
Desde a lista básica do artigo 6º, passando pelo peso pesado, que é o 7º, até as questões sindicais e de greve, tudo focado em como cair na prova. É isso. O interessante é ver como tudo se conecta. Para ir bem na prova, não basta ler. Tem que entender os princípios, as exceções, as mudanças das emendas, como a 72 dos domésticos ou a 114 da renda básica. Atenção aos detalhes. Prazos, idades, vedações. Isso faz a diferença entre acertar ou errar a questão. Perfeito. E fica a reflexão, né? Além de estudar para passar no concurso, pensar em como esses direitos funcionam ou às vezes não funcionam tão bem na prática, no dia a dia das relações de trabalho aqui no Brasil. Exatamente. É um tema que vai muito além da prova. Este foi mais um episódio do BizuCast, sua dose de conteúdo jurídico direto e sem enrolação. Quer aprofundar seus estudos? Acesse agora kibizu.com. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, bons estudos e foco na missão!